E aí, galerinha, estamos ao vivo. Bom dia ou boa tarde, seja melhor como você quiser. Fechou? Estamos aqui hoje, eu, a Gláucia novamente e a Jéssica. E o nosso convidado especial, o Wellington Jones. Seja muito bem-vindo, Wellington. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Primeiro, uma alegria estar com vocês aqui. Geralmente eu faço entrevista, né? Acho que é uma das primeiras vezes que eu sou entrevistado. Alegria estar com vocês, que honra, que projeto lindo, né? Que projeto bacana. Para quem está pelo rádio, para quem está pelas redes sociais, inclusive hoje a gente está conectado pelo meu Facebook também e pelo Instagram das meninas aqui. Uma alegria estar com vocês aqui, gente. Bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo também pela Rádio Colinos, pelo Instagram, pelo Face. E é uma honra, né, hoje estar aqui com o Wellington, nosso convidado, saber um pouquinho da sua jornada, da sua história aqui no Ação Cast. E esse Ação Cast a gente fala muito assim, que juntos somos mais fortes, porque são histórias que nos ajudam a superar, às vezes, alguns desafios nossos, né? E hoje o Wellington veio compartilhar um pouco aí da sua história, da sua jornada como repórter, jornalista e tudo mais. Fala. Gratidão. É isso aí. Eu quase nem conheço o Wellington, né? Pois é, de anos, hein, Jéssica? Desde quando chegou em Borazópolis. Agradecer a todo mundo que tá aí com a gente. Estamos ao vivo pela Rádio Colina, só pra complementar. Claro. Uhum. Face do Wellington, o meu Face também, e o Instagram da Gláucia, tá, gente? Então acompanha a gente que aí. legal. Estamos lá no teu Face também? Sim, Que bacana. Abraço pra todo mundo aí, que legal. Valeu, gente. Obrigada. Você que tá aí na sua casa, já chama a vizinha aí. Se liga na Rádio Colina do Vale aí que o Ação Cast começou. O Ação Cast começou e a mensagem hoje é impactante. Que legal. Você que também tá pelo Facebook ou pelo Instagram, já clica aí no botãozinho do curtir, clica aí nesse coraçãozinho, que esse aí é o botãozinho do transbordo, fechou? Clica nesse aviãozinho, manda para mais 3 Eu já amigos. posso comer a batata aqui? E também compartilha aí no Facebook para que a mensagem seja espalhada mais ainda, fechou? E nós já vamos mandar uma perguntinha aqui pro Wellington. Claro. Todo mundo quer saber, né? Quem é o Wellington Jones? Quem é o Wellington Jones? Que pergunta, hein? Vocês chegaram fechando mesmo, hein? Gente, o Wellington é uma pessoa que gosta das pessoas, que gosta de gente e que agradece a Deus a cada dia por cada etapa, por cada conquista, por cada degrau, seja a mais simples que for, conquistada. Então, é muito difícil a gente falar da gente, né? É muito difícil. Até quando tem algumas homenagens, algumas coisas eu não gosto, porque às vezes eu fico com medo de falar de mim, que as pessoas, tá querendo se achar, tá querendo... Não é isso. Eu sou uma pessoa que gosto de gente, que agradeço a Deus por todas as conquistas e que ama a comunicação, que ama o que faz, né? Eu não me via hoje fazendo outra coisa a não ser estar falando com as pessoas, estar interagindo com as pessoas. Acho que isso vem de sangue, né? Vem da família. Meu pai, né, que desde quando criança acompanhava ele nessa trajetória da comunicação. Então o Wellington Jones é essa pessoa mesmo que gosta de estar no meio das pessoas, que gosta de poder colaborar, né, naquilo que estiver ao nosso alcance na vida das pessoas. É difícil resumir um pouquinho da vida da gente, mas mais ou menos isso. E que é muito feliz, com a graça de Deus, eu sempre coloco a fé acima de tudo, aonde aos pouquinhos a gente tem conquistado, pelo menos o nosso espaço naquilo que a gente gosta de fazer, que é o trabalho na comunicação. Jefferson. Muito bom, né? A resposta dele foi complexa. Isso. Wellington Jones, mas falando da comunicação, né? Você que é da nossa comunidade, você falou que veio do seu pai. Como que é a sua história, assim? Porque eu também sou professora e eu vejo, assim, que tem tantos jovens, crianças ou jovens ali na adolescência que se comunica tão bem, que tem isso no sangue ali já. Eu falo, nossa, você tem que ser repórter, você tem que ser uma coisa comediante, às vezes até. E você vendo seu pai assim ali nessa trajetória, como que você foi se despertando se que era isso mesmo? Conta um pouquinho para nós. Sabe, Gláucia, eu desde quando ainda criança, né, eu me inspirava observando meu pai no rádio, na comunicação. Então assim, eu acho que vem muito da criança, às vezes quando o pai é agricultor, nossa, eu quero lá no futuro estar pilotando ali, dirigindo a colheitadeira, quero estar... Então eu sempre me inspirei
vendo meu pai trabalhando no rádio. Então isso sempre veio do sangue, assim, né? Desde ainda criança. Eu lembro que meu pai tinha comprado para mim um microfone de madeira, né? Ainda criança. Então eu, no meio da família, eu saía ainda criança entrevistando, né? A família, o pessoal, E aí eu quero só resumir um pouquinho da minha história para vocês poderem entender. Quando eu tinha os meus 8 anos de idade, 8 para 9 anos, o meu pai trabalhava na Rádio Ingamar, da cidade de Marialva, né? Nós moramos ali em Marialva e eu sou nascido na cidade de Sarandi, né? Ali na região de Maringá. Hoje, né, eu tenho Borrasópolis, é a cidade que eu amo, que eu quero morrer, quero estar sempre aqui, mas eu sou nascido, a minha família, né, veio de Sarandi. E quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai, né, na época, falou: olha, ô Hélito, vamos fazer um programa na rádio? O nome do programa na época era Baixinhos em Destaque, né? E você viu que bacana. E esse programa apresentava eu, a Simone, né, na época uma moça lá de Marialva, né, a Simone Martini, a Bianca e a minha tia Josiane, né? Minha tia também fazia, que minha tia, a gente tem uma diferença de 4 anos de diferença de idade, né? Então a gente fazia esse programa Baixinhos em Destaque. E meu pai escrevia a semana inteira o programa, o que a gente ia gravar. O programa era gravado. E era uma alegria, né? Era meia hora de programa aos sábados na Rádio Ingamar. E aquilo, né? Sempre gostando da comunicação, enfim. Aí pouco depois a gente foi para morar em Roncador, antes de vir aqui para Borrasópolis, né? Para que as pessoas possam entender um pouquinho. E aí lá em Roncador a gente também, né, sempre participando, e na escola, gente, eu gostava na sala de aula de ser o primeiro a fazer as leituras, sabe, da sala, de apresentar. Na época, assim, de alguma forma eu queria estar interagindo com o público, cantar. Eu não sou bom cantor, não, mas aí da criança eu gostava de cantar. E aí nós viemos para Borrasópolis quando eu tinha de 10 para 11 anos de idade, né? E quando estava para completar um ano que eu estava aqui em Borrasópolis, a Jéssica se lembra bem disso, porque a gente sempre estudou junto, sempre teve uma amizade muito forte, né? Olha só, olha só. A Jéssica sempre foi uma das pessoas, depois eu vou contar um pouquinho para vocês a minha história e a amizade com a Jéssica, que eu admiro demais. E aí quando eu cheguei em Borrasópolis, dos meus 10 para 11 anos, né? Já um ano que eu estava aqui na cidade, o meu pai... Ele veio para Borrasópolis para trabalhar na Rádio Nova Era, a nossa co-irmã, né? Que é a outra emissora aqui do nosso município, na qual é uma referência da comunicação, né? Porque nós estamos aqui na Colina, que é uma baita de uma emissora também, que fala pro Paraná inteiro aí, de uma audiência, e é onde eu aprendi, gente, que eu tenho gratidão. Sim. Muito tempo eu estive lá na Rádio Nova Era. E lá eu comecei. Eu fazia um programa à noite, eu sempre conto isso para os meninos aqui, para o Gustavinho que está começando, para o pessoal. Eu fazia um programa à noite chamado Meu Brasil Caboclo, que era programa só de música raiz, sabe? E de alguma forma eu queria estar no rádio, eu queria comunicar, queria, né, poder falar com as pessoas. Então eu ia todo dia à noite, fazia esse programa à noite. Era uma forma de colaboração, eu não ganhava o salário da rádio na época. E aí meu pai falou assim para mim: não, vamos ver se a gente consegue um patrocinador. E aí esse patrocinador dá uma ajuda para você, né? E eu me lembro que um dos meus primeiros patrocinadores do rádio, quando eu comecei assim, para que pudesse me ajudar, para a gente começar, foi o saudoso seu Renir Ramalho. Não sei se vocês lembram dele, lá de Caloré. Ele tinha uma farmácia chamada Santa Maria. E o seu Renir foi um dos meus primeiros patrocinadores do rádio, sabe? Ele, todo dia, quando eu fazia a noite, né, ele mandava os patrocínios, né, por mês era coisa assim, mínimo. Mas para mim fazia muita diferença, né, porque eu estava começando e meu pai, né, sempre me incentivando, tudo. Rapaz, e daí de repente, quando eu estava já na rádio, eu falei: nossa, será que um dia eu vou fazer programa no horário nobre da rádio? Sabe aquele sonho? Porque na época no rádio tinha os locutores, né? Eu trabalhei com a Thelma, trabalhei com o Mauro Filho, trabalhei com aquele pessoal todo, né? Será que um dia eu vou estar no horário dessa turma toda? E de repente, rapaz, começou a faltar o pessoal na parte da tarde. Vamos testar o Hélito? Oportunidade, era a oportunidade. Que alegria, gente, que sonho. E aí eu comecei a fazer os horários da rádio, e eu fazia técnicas, fins de semana,
os sonoplastas da rádio precisavam, porque na época, Jeff, não tinha computador. A gente tinha que ficar o dia inteiro na rádio trocando CD, sabe? Tipo assim, você vê a facilidade que é hoje, tudo que a gente passou na comunicação, ô Glaucia, para onde nós estamos hoje. A gente ficava o dia inteiro, por exemplo, o domingo todo na rádio, acabava uma música nesse aparelho aqui, aí a gente colocava uma vinheta da rádio no outro aparelho e colocava a música lá. Então era o dia inteiro assim, ó. E eu fazia isso à tarde. E aí comecei a interagir nos programas da tarde. Depois eu comecei a ser sonoplasta do meu pai. Meu pai tinha um programa de manhã de notícias, né? E dali pra cá eu comecei a fazer algo aleatório, porque, rapaz, pensa numa pessoa que não consegue ficar parada. É o Jones. Não, E aí, bastante energia. Aí eu comecei a fazer a parte da técnica e aleatoriamente eu gostava muito de reportagem, muito de notícia. Então assim, eu tinha o meu pequeno blog, né, na época, e gostava de estar compartilhando notícia pela rede social na época, né, Orkut, essas coisas todas na época ainda, né? E aí logo, né, meu pai, eu fazia participações com meu pai de manhã. E depois eu tive uma situação que meu pai acabou ficando com depressão, doente e tudo mais. Graças a Deus do que nós passamos na vida hoje, meu pai está bem melhor, né, de tudo que nós passamos. E é uma pessoa que eu me inspiro todos os dias. E aí eu acabei assumindo o programa dele na rádio na época, né, na parte da manhã. E foi tudo muito rápido assim na minha vida, porque eu assumi o programa dele do rádio, ele fazia eventos, né? E eu sempre gostei demais de festa, de evento. E automaticamente eu assumi grandes responsabilidades de grandes artistas para trazer, por exemplo, para Boas no período, que foi quando os artistas estavam começando, Munhoz e Mariano, Conrado Alexandre, Taime Thiago, e tudo isso num período de um rapaz de 18 para 19 anos, né, assumindo a família e a pressão, como que é a pressão? E tudo aquilo para você ver, e foi tudo muito rápido assim, sabe? Muito rápido. Então assim, e aí eu fiquei durante mais um tempo na emissora de rádio, né, na nossa co-irmã na Nova Era. Passou um certo tempo, eu comecei, só para vocês entenderem o quanto que a comunicação que está no sangue. Eu fiz um ano de direito, sabe? E acabei parando na época por consequências mesmo da vida, mas eu percebi que aquilo não era para mim. Falei, porque eu fui fazer o curso de direito na época, meu pai se lembra bem disso, minha família, mas eu fui com aquela coisa do direito penal, área policial, então mas não tinha nada a ver, cara. Mas eu gostei muito porque eu fiz grandes amigos na faculdade na época, tudo é um aprendizado, né? E aí retornei para continuar meu trabalho na comunicação. Aí eu acabei saindo da Rádio Nova Era na época, na qual eu tenho uma grande gratidão, e aleatoriamente eu tinha o meu trabalho na internet, né? E acabei vindo trabalhar num outro ritmo, que foi assumir a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal na época, do ex-gestor, né? Na época, no ano de 2016, se eu não estou me enganado agora, não me lembro. Eu sei que foi na primeira gestão, na época do prefeito Didi. E acabei assumindo e aleatoriamente continuei meu trabalho no rádio. Aí eu saí da Nova Era para você ver. Aí eu comecei a fazer boletim na Rádio T, na 98 FM, que eu faço hoje todos os dias. Comecei a colaborar aqui com a Colina, colaboro com a rádio lá de São João do Ivaí, Cavalho FM. Dou uma mão todos os dias com um boletim na Rádio Terra Nativa, lá de Mandaguari, e as coisas começaram a se encaminhar, e aí depois acabou a comunicação se agregando com o lado político, porque depois eu fui candidato a vereador, e é o que eu falo sempre para vocês, a gratidão da vida. Deus foi tão maravilhoso comigo que a gente acabou se tornando o vereador mais votado dessa cidade, é algo que eu levo para a vida. E continuamos a comunicação, plantamos uma semente, que depois eu fui candidato a prefeito, né, num período assim muito rápido, e por pouco nós ainda não se tornamos prefeito da cidade. Eu sempre falo que tudo no tempo de Deus, né? Se não foi agora é porque nós plantamos a semente, uma hora vai dar certo, mas nós plantamos a semente, continuamos o projeto, continuamos plantando, lutando, falando daquilo que nós temos intenção de desenvolver pelas pessoas. O trabalho é a comunicação. Eu vivo hoje da comunicação. A política é um instrumento que nós temos para poder desenvolver aquilo que eu acho que nós podemos desenvolver para a vida das pessoas, né? Independente de questões políticas, a gente pode colaborar mesmo assim, mesmo fora,
em várias questões. Então, assim, mas tudo soma e é isso. Então, essa coisa, essa interatividade. E aí eu acabei hoje eu trabalho e vivo do meu portal de notícias. Graças a Deus nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, uma média de 400 a 500 mil visualizações mensais. Então é um grande número de pessoas. Na rede social hoje eu estou muito feliz, acabei de ver no Facebook, nós alcançamos 34 mil seguidores, então é uma felicidade. A cada seguidor é uma plantinha que a gente fica muito feliz. No Instagram, do jornal, a gente está indo para 20 mil pessoas, então assim, aos poucos, é plantado, então essa é a felicidade, viu, meninas? Nossa, que história, hein, velho? E sabe, você falando da sua história aí, que eu achei bem interessante, a importância dos pais, né, Wellington Jones, né, você era ali uma criança, depois dele adolescência, o pai incentivando ele, levando ele para a rádio. Então, olha para você, né, todos que estão ouvindo, eu sou terapeuta também, né? Então, eu trabalho muito também em questão de ser professor, o quanto que é importante os pais incentivarem os filhos desde pequeno naquilo que ele gosta, né? O microfone que deu, foi incentivando, foi levando para a rádio, já fez um programa, igual você falou, não importa que jeito, a forma que vai sair, exato, mas ele confiou, né, naquilo que você já tinha, e você também. Nossa, meu pai está me dando essa oportunidade na rádio, né? Olha que interessante. Nossa, show mesmo. Vamos mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí pelo Facebook e pelo Instagram. Muita gente aqui falando que história bacana. Manda um abraço para tal cidade. Que legal a história, lindo mesmo a história desse menino aí, o Wellington Jones. Wellington, e deixa eu fazer uma pergunta para você. Foi muito difícil chegar onde você está hoje? Por exemplo, você se imaginava chegar onde você está hoje? Um cara conhecido na região, por exemplo, entrevistando várias pessoas importantes, sabe? Pessoas com frequências altas mesmo. Você imaginaria estar nesse lugar hoje, assim? Fala, nossa, quando eu era criança... Sabe, o Jefferson, assim, é difícil, sabe? Eu agradeço todo dia na vida, sabe? Eu não imaginava. Por exemplo, hoje a gente tem uma certa amizade pelo tempo que nós estamos na comunicação, e algo que me marcou esses dias, eu fui fazer uma matéria com o prefeito Galo, que eu faço um trabalho de assessoria para alguns municípios, né? E inclusive para a MUV, e de você ver assim o governador do estado, o Ratinho Júnior, Carlos Massa. E o Ratinho, se você ver fotos minhas com ele, tem fotos, né, desde quando ele era bem magrinho ainda, sabe? Tá tão forte já, fazendo as entrevistas com ele. E aí você chegar assim, dentro do espaço lá mesmo da Casa Civil, e o governador falou, Wellington Jones, repórter do Vale do Ivaí. Cara, você não tem noção, aquilo, uau, a honra pra gente. Ele falou, poxa, o governador lembrou do nome, lembrou do que a gente faz o trabalho, né? E de outros lugares assim que a gente, graças a Deus, conseguiu chegar, né? De estar em Apucarana, sabe? Quando a gente chega para abastecer o carro, não é só as pessoas mais importantes. Você tá lá, você vai, você abastece meu carro, o frentista, eu acompanho você na internet. Rapaz, aquilo você não tem noção da gente chegar, por exemplo, que eu sou um mero repórter aqui de Borrasópolis, igual eu fui apresentar há poucos dias uma festa lá em Grandes Rios. Gente, a felicidade maior é minha, de chegar assim, uma senhora de idade, esses dias uma criança, Jefferson, eu passando, voltando de Rosário do Ivaí, a criança gritando assim, moço, aí eu parei o carro, a minha mãe vê você no celular, sabe? Então é isso, então eu não imaginava isso, sabe? De ter uma oportunidade há poucos dias atrás, de um show para 25 mil pessoas, que foi em Faxinal, o Luan Santana, e eu ter a oportunidade de estar no palco apresentando e falando com 25 mil pessoas e chamando um artista nacional para estar se apresentando no palco. Então todos os dias eu chego, sou devoto de Santa Rita, Nossa Senhora da Aparecida, falo, oh meu Deus, obrigado por tudo isso que está acontecendo na minha vida, por todas essas oportunidades e por tudo que Deus está se encaminhando. Por exemplo, hoje nós estamos aqui na Colina do Vale, que é uma emissora que eu tenho a liberdade de estar com vocês levando essa comunicação. E eu tenho uma grande gratidão pelo Vilmar, porque o Vilmar, quando eu falei para ele, Vilmar, vamos fazer um projeto, né, para a gente poder levar a rádio para a internet, ele falou, Wellington, vamos desenvolver isso e vamos achar a melhor forma possível, né?
E isso foi muito bacana, porque, ó, por exemplo, eu não imaginava que hoje eu poderia estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história, poder interagir. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, sabe, assim, de poder, de fato, dar entrevista e contar a minha história. E, então, assim, eu sou muito grato a tantas pessoas, inúmeras pessoas que, para a gente chegar onde nós estamos hoje, né, pequeno, e se Deus quiser, a gente tem muito para conseguir aos poucos alcançar e plantar, agradecer inúmeras pessoas que acreditaram, e hoje também, por exemplo, onde nós estamos aqui na Colina, com toda essa equipe maravilhosa, o Vilmar, que sempre confiou no nosso trabalho, meninos. Acho que eu falo demais, né? Mestre da comunicação, tem que falar, né, gente? Mas assim, a gente ouvindo a sua história, a gente percebe, quando você era criança, você começou numa brincadeira. Talvez você não tivesse a noção da proporção que isso acarretaria, né? Que você estaria aqui hoje, com esse tanto de seguidores, com tantas pessoas te reconhecendo. Então tem que pensar grande, mas começar pequeno mesmo. E amém. Você só foi falando amém para as oportunidades. Com certeza, gente. Porque às vezes a pessoa reclama que ela não tem oportunidades. Mas será que ela falou sim? Exato. Quando aquela oportunidade bateu? E às vezes a oportunidade vem em forma de um problema, de uma situação não tão boa no início, mas aquilo lá serve para te alavancar, para te dar aquele empurrãozinho. E é isso que eu percebo na sua história, né? Talvez os momentos mais difíceis da sua vida é onde te levou para onde você está hoje. E sabe, Jéssica, o que você está falando é verdade, porque a vida, viu, Jefferson e Glaucia, não é só um mar de rosas, né? Porque a gente passa por muitas situações, por muitas, de lugares assim, que até você alcançar, hoje, graças a Deus, a gente chega com o site, as pessoas conhecem o Repórter do Vale, né, o Wellington, mas teve muitos lugares assim, de a gente chegar, as pessoas não dão um espaço para a gente poder apresentar o nosso trabalho, sabe, poder conversar. Então, assim, são inúmeras situações que você tem que ser persistente. Falei, não, a gente consegue, eu tenho um sonho, eu quero alcançar esse objetivo, eu quero poder alcançar isso, sabe? Há pouco tempo atrás, eu acho que só para vocês verem o que são sonhos, eu acho que faz mais ou menos um ano, ou menos que isso, eu falei assim, eu preciso dar uma visibilidade maior para o meu site, eu preciso fazer as pessoas conhecer o Repórter do Vale, e eu precisava entrar em Apucarana, em alguns outros lugares, porque às vezes o pessoal acompanha pelo rádio e tal. Sabe o que eu fiz? E eu tinha um sonho, por exemplo, de ver a minha foto no outdoor, né? E aí tinha um amigo meu que falou, então eu tô com tantos outdoor lá, se você souber de alguém que queira contratar, né, na área da... Falei, rapaz do céu, vou colocar meu site nos outdoor. Contratei 8 outdoor dentro de Apucarana, faz agora menos de um ano. Aí coloquei as fotos lá no outdoor em Apucarana, Jandai, Vaiporã, aí o pessoal passava, Wellington, eu vi tua foto lá no outdoor, então isso é gostoso, você acreditou. E a gente tem que acreditar, tem que ser persistente, tem que lutar, às vezes a pessoa que está acompanhando nesse momento o Ação Cast, acreditar no seu sonho, acreditar que é capaz, né? Não só reclamar, às vezes a gente, Jéssica, reclama tanto da vida, né? Por isso, por aquilo, e esquece dos pequenos detalhes. E pequenos detalhes, gente, não é só questão profissional e material. É questão da tua saúde, da tua família, como você disse aqui, do pai, que sempre está incentivando, está junto. São esses detalhes que fazem a diferença na vida da gente. Com certeza. Amém. Muito bacana, obrigado, né? A gente reconhecer. Quem ouve a tua história fala, ele tem 99 anos. Que isso. Né? Wellington, achei tão interessante você falando aí, né, dos desafios. Porque eu lembro quando eu comecei lá com as minhas lives, eu não tenho, né, não nasci com esse dom, acho, da comunicação, mas enfim, né, eu comecei ele devagarinho do meu jeitinho mesmo, e para levar o meu trabalho, né, como terapeuta, na parte, né, de ajudar mesmo as pessoas. Igual você falou, mesmo você já tendo essa facilidade maior, né, você teve os momentos que quis, até às vezes pensou em desistir, assim, você falou, não, eu quero, assim... Lógico que passou rápido, mas você teve aquele momento assim, porque eu tive, né, logo quando eu comecei as lives, eu já tinha feito algumas lives, e eu falei, não, eu não quero mais fazer isso, e minha irmã me ligou, falou, Glaucia, teve uma menina que ouviu a tua live e falou assim, que eu salvei ela aquele dia, com uma live de meia hora, aí eu comecei a refletir, falei, poxa vida, será que é pra mim desistir, né? Aí eu voltei novamente. E você ali, nos teus momentos, não agora, que agora você já tem, né, uma bagagem, mas lá atrás, assim. Você
falou, putz, você falou tão difícil, aqueles altos e baixos, ser ali... Sabe, Glaucia, eu não vou falar assim para você pensar em desistir, né? Lógico que teve várias pessoas que às vezes elas não acreditam no nosso projeto, não acreditam que você pode alcançar aquele objetivo, que você tem capacidade para alcançar aquilo que você sonha, enfim, né? Mas chegou a dar momentos de desânimo, fala, poxa, por que essa pessoa fez isso? Porque não precisava disso, daquilo. Teve momentos de eu falava assim, que teve um momento na minha vida, né, que eu falei, olha, eu vou seguir por um rumo e que eu quero fazer tal projeto, e uma pessoa chegou a falar assim para mim, e hoje, né, essa pessoa, inclusive, a gente tem uma grande amizade e respeito, falou, olha, você vai quebrar a cara, não faça isso, tal, que era esse sonho que eu tinha hoje, né, do site, enfim, várias outras questões, e que hoje, graças a Deus, e todas as pessoas, gente, que às vezes te humilha, te fala alguma coisa, reza por ela, né? Reza por ela e fala assim, não, eu tenho esse projeto. Então assim, eu não cheguei a querer desistir, mas foi momentos muito tristes que marcam e que você fala, poxa, não precisava fazer isso, não precisava ser dessa forma, né? Mas que dá um desânimo, dá. Eu até hoje não pensei em desistir, graças a Deus, né? Mas que dá um desânimo, que você muitas vezes fica triste porque no mundo tem muitas pessoas boas, mas tem muitas pessoas que parece que não aceitam que a Glaucia hoje tem um grande leque de oportunidades através do trabalho dela, terapeuta, que a Jéssica hoje alcançou o seu espaço numa grande cooperativa, que o Jefferson profissionalmente e tal. Então tem aquelas pessoas que tem às vezes, poxa, como é que esse cara conseguiu? Como é que a Glaucia está lá? Então assim, é rezar por essas pessoas, acreditar no sonho e correr atrás, mas assim, desistir não, mas já fiquei desanimado com algumas situações que aconteceram, viu, Glaucia? E assim, Wellington, as pessoas, elas só entregam aquilo que conhece e o que vê, exato, o que aprendeu. É. Então, se a pessoa entregou isso para você que está nos escutando, coloca uma coisa na sua cabeça. É o melhor que ela pode te entregar naquele momento. Exato. Ela aprendeu daquela forma e tá tudo bem. Às vezes nós aprendemos de uma forma diferente, que é motivar alguém que está fazendo alguma coisa diferente, e outras pessoas é a crítica, mas é o que ela aprendeu e tá tudo bem. É só seguir o caminho, né? Tá tudo bem, exato, né? Exatamente, com certeza. E como você falou, não foi o seu interno que quis desistir, mas foram as críticas externas, que não são críticas construtivas, né? Que não te ajudam ou não te alavancam, que talvez te deixaram desanimados. E muitas vezes, por isso que é importante você estar bem consigo mesmo. Exatamente. Ter uma família, uma base, uma espiritualidade, saber o seu propósito, porque mesmo que você desanime, você não desiste, né? Você falou tudo. O importante é estar bem com a gente mesmo. É isso mesmo, é acreditar, correr atrás. Eu acho que esse programa, por exemplo, de vocês, o Ação Cast, esse podcast que deu certo com o rádio, com as redes sociais, eu acho que é mais ou menos isso, que é a mensagem que vocês estão passando para as pessoas que agora estão em casa, estão almoçando, enfim. É acreditar nos seus sonhos, é correr atrás, é ir em busca do objetivo, trazer experiências como a minha na comunicação, como a profissional que estava na semana passada. Então é mais ou menos essa mesma ideia, é realmente correr atrás e acreditar nos nossos sonhos. E uma coisa que você falou que foi muito importante, né? As coisas aconteceram muito rápido, você falou, né? Mas é o que acontece quando você ativa a sua identidade, que é em Deus, seu propósito que te encontra, e ele começa a te puxar. E as coisas aconteceram tão rápido que o seu propósito falou, vem. E sabe, Jefferson, você, no âmbito que as pessoas estão nos acompanhando agora, tem que, assim, aconteceu rápido, mas a gente passa por muitas coisas para conseguir alcançar. Exatamente. Então você tem que ter persistência e acreditar no que você está fazendo, no teu potencial. Poxa, eu tenho capacidade para desenvolver isso, eu tenho capacidade para ser o profissional que você está na área, eu tenho capacidade. Então, assim, acreditar e falar, ó, gente, vem junto, é o espírito que vocês passam aqui realmente, de liderança, de ir para cima, ó, vamos, não deu certo, calma, vai dar certo, vamos batalhar de novo, vamos para cima, que uma hora vai se encaminhar. Foi bem engraçado, sabe, quando eu e a Jéssica começamos a se reunir em casa, sabe? Legal. A gente faz um encontro. Eu já conheci a Jéssica também, sim, mas não tanto tempo. E o Jefferson conhecia, então, faz bem menos tempo. Acho que faz 2 meses que o Jefferson eu conheci ele. Mas é isso que você falando tudo, né? Quando eu comecei com esse projeto desse grupo de estudo,
Eu chamei outras pessoas, né? E só os dois que aceitaram, que toparam esse meu desafio. E aí, igual você falou, eu acreditei nesse sonho, eu acreditei nessa... Porque, né, é o que eu trabalho, né? Trazer para a consciência das pessoas, né? Acreditar neles. Porque a vida, né? Devido a tantos sofrimentos... O jovem começa lá desde a infância, né, Jéssica? Na parte terapêutica, os traumas vem para o jovem, os outros, vai tendo uma somatória de traumas ali, bloqueios, a pessoa se fecha. Então, trazer isso, né, a consciência que o jovem, até mesmo mais o adulto, ele precisa acreditar. Agora há pouco você falou no sonho. Seja o que for, eu quero fazer um bordado, eu quero cuidar melhor da minha casa, eu quero... eu sou muito boa na comunicação, eu quero fazer qual o Wellington, igual as meninas estão fazendo, mas comece, igual você falou, é rápido, porém precisa de uma consistência, né, desse tempo. E o Ação Cast entrou na nossa vida, igual você falou, rápido, porque a gente começou a montar, foi rápido, mas eu e a Jéssica, a gente já vem de uma estrada aí nós duas de lives, fazendo, troca de ideias. Falo que eu e a Jéssica, quando se reúne, a gente tem que ter 2-3 horas, porque é tanta ideia que vem, e a gente começa a anotar tudo. E o Jefferson veio e somou a Ação Cast. Engraçado que eu nunca tinha entrado numa rádio, sabe? Olha só, que bacana. E o Frei... Legal essa história. E o Frei falou assim, encontrei o Frei ali na praça. Glaucia, você vai fazer você participa comigo da rádio da Ave Maria e depois do programa dele que ele tem logo após lá na Colina? Paz e Bem, isso aí. E eu falei, eu topo, eu já tô nessa parte aí, né? Vou começar a comunicar aqui. E eu topei o desafio. Quando eu cheguei aqui, eu e a Jéssica e o Jefferson, nós já estávamos tudo no papel, já montando e tudo. Aí eu cheguei aqui, cheguei no outro dia, gente, eu tive uma grande ideia, nós vamos lá na rádio conversar. Mas daí eu não tinha assim, tanto contato com você, nem com o Vilmar, daí eu chamei os dois, vamos, e foi tudo rápido mesmo, né? É verdade. Eu procurei primeiro o Gustavo, porque eu conheci um pouco mais o Gustavo. O Jeff já entrou em contato e foi indo e aconteceu. Lógico que a gente falou, né, que hoje é o nosso terceiro Ação Cast, né? O primeiro a gente estava bem mais nervoso, a gente já está mais tranquilo, a gente traz coisa de comer, água. E eu vejo que só eu que como aqui, ali eles não comem, tá, gente? O povo vai achar assim, é por isso que tá gordinho. O Wellington falou que ele tá meio cheinho, eu acho que eu tô aí junto com você, viu, Wellington? Mas eu acreditar, por mais que os desafios vêm, o desânimo vem, as críticas às vezes vêm, e se você não estiver realmente bem consigo mesmo, a crítica te derruba. Exatamente. Então você tem que estar igual a sementinha do bem, realmente o bem que você está fazendo. Então, gente, fecha os olhos e vai. Exatamente. Né? Que a sementinha você vai plantar e ela vai produzir, ela vai crescer e ela vai dar bons frutos. Né? Aos pouquinhos, com certeza. E é isso, né? Essa consistência, essas parcerias, essa união. Eu vejo assim, quando vocês falaram, né, do projeto, e eu conversei com o Vilmar na época, falei, Vilmar, poxa, vai somar muito para nós na rádio, né? E a gente é uma rádio, e principalmente, né, a Colina, busca realmente isso, levar a mensagem para nossa comunidade, né? Foi muito legal que somou a estrutura da rádio para o projeto Cast de vocês, e hoje quem está em casa lá pelo rádio, no carro, está acompanhando essas informações valiosas. Então isso realmente foi muito bacana, e o projeto de vocês é grandioso, tenho certeza que é o terceiro de muitos que vem pela frente aí, de poder estar nessa forma tão gostosa igual nós estamos hoje aqui, poder interagir e falar um pouquinho das histórias com vocês aí, meninas. Wellington, outra perguntinha aqui para você. Você que já entrevistou muita gente, qual que foi a história que mais te impactou? Uma história de superação, alguém que você entrevistou que deu... legal. Falou, uau, que história. Rapaz do céu, olha, você me pegou de jeito agora, hein? Tantas, né? Porque é tantas e tantas entrevistas, nossa. Mas tem uma que sempre marca, né, mais do que a outra. Tem várias histórias só uma assim. Uma que você lembra. Tá, deixa eu tentar lembrar assim, sabe? Porque eu fiz várias matérias assim de pessoas aleatórias, né, de histórias. Pouco tempo agora eu fiz eu tô tentando lembrar agora, gente, porque é tantas e tantas matérias que todas impactam, sabe? Todas impactam. Eu vou dar um exemplo de uma história há pouco tempo agora.
Do caminhão, exatamente. Vocês devem ter acompanhado pelas minhas redes sociais. Olha que interessante essa história. Olha só, eu fiz um vídeo com um caminhoneiro essa semana agora, na terça-feira, né? Na terça-feira, à tarde. Eu passei, fiz um vídeo com um caminhoneiro que tinha feito São inúmeras histórias, gente. Vou falar uma dessa semana. Eu passei e fiz um vídeo com o caminhoneiro, que ele tinha mandado um vídeo para mim há mais ou menos um mês atrás, com 3 criancinhas que são filhos dele, a esposa, e ele chorando, mas chorando. Gente, levaram a minha F4000, que é o único instrumento de trabalho que eu tenho, né? E, cara, aquilo me marcou demais. Eu fiquei esse mês agora, falei, eu tenho que ir atrás daquele caminhoneiro, porque a gente está na comunicação, você sente a dor das pessoas, porque se não sentir é porque está no lugar errado, né? Mas você sente aí, falou, alguma forma a gente tem que poder colaborar. Eu tenho que tentar colaborar com esse rapaz. Inúmeros portais, outros meios de comunicação também compartilharam. E aí eu fui na terça-feira, eu fui fazer uma matéria em Manuel Ribas, atendo aquela região lá, e na volta passei na pequena empresa dele ali, inclusive ele deve estar acompanhando lá agora pela rede social, Valderei, acho que é isso o nome dele, né? E falei, Valderei, vamos fazer uma live agora? Né? Isso foi na terça-feira. Aí ele começou a falar comigo e começou a chorar na hora da live. Se vocês assistirem, tá lá inclusive na rede social. Ele pedindo, pelo amor de Deus, gente, meu caminhão é o único instrumento que eu tenho, eu estou emprestando o carro agora das pessoas para poder levar o mármore, que é a área que eu trabalho. Cara, ele falou assim, Wellington, você acredita que tem gente duvidando, achando que eu fiz tramóia com o caminhão? Mas não, eu preciso do caminhão, é meu instrumento de trabalho. Beleza, eu fiz a live 6 horas da tarde, né? Era 8h30 mais ou menos, 8 horas, um policial civil de Apucarana me ligou, Nivaldo. Wellington, acabei de ver a tua live aqui, cara, e eu tenho uma caminhonete suspeita que eu acho que é a caminhoneta do trabalhador. Uau. Gente do céu. Uau. E era a caminhoneta. Nossa. Isso na terça. Na quarta nós encontramos a caminhoneta. Aí o menino me ligou e falou, Wellington, acabaram de achar a caminhoneta, né? Inclusive parabéns à Polícia Civil de Apucarana, o investigador Nivaldo, né? Os demais lá, inclusive, merecem nosso reconhecimento, enfim. Aí o Nivaldo me ligou, Wellington, achei a caminhoneta que você acabou de fazer reportagem, parti para Apucarana. E aí cheguei lá em Apucarana, cheguei junto com o menino do caminhão, se vocês verem o vídeo lá, a hora que ele estava chegando junto, o vídeo inclusive já passou de 40 mil visualizações, né? O momento que ele estava chegando, chorando, enfim. E aí ele começou a chorar, e aí você se emociona junto. E é isso, né? Então, assim, essa é uma das histórias que agora, se for para lembrar, e sabe, Jeff, tem coisas que a gente marca bastante. Numa outra situação que eu chorei demais, porque tem muitas coisas tristes que eu cubro, sabe? E uma situação que eu me emocionei, que me marcou muito, foi a cobertura que eu fiz, acredito que uma semana, até mais, daquelas crianças e aquelas pessoas que sumiram no rio Ivaí. Eu fui todos os dias na beira do rio, todo dia. Eu parei o meu trabalho para acompanhar aquela situação e para falar daquilo que estava acontecendo. E os últimos dias, o último dia daquele menininho que não aparecia, e apenas eu e o Wellington Paulista, que é um baita jornalista ali de São João, nós éramos os únicos jornalistas que estavam no local na reta final, porque daí, cara, todo mundo já tinha, os canais, todo mundo já tinha cansado, e não tinha mais esperança, os bombeiros querendo ir embora, e aquela criança não aparecia, porque já fazia muitos dias que eles estavam ali. E aí aquele vô, a hora que eu estava na beira do rio, assim, ele olhou para mim e falou, chamava eu de Johnny, rapaz, você acredita que ontem foi aniversário do meu neto, e o único neto que ele tinha, que desapareceu no rio. E ele falou assim, a única coisa que eu queria nesse momento era que aparecesse o corpo do meu neto. Gente, você imagina que situação, que momento de desespero, e você, que dor, né? Que dor, e você ali cobrindo aquele momento. E aí, de repente, isso ele tinha falado para mim, faltou uns 40 minutos, por mais que era um momento difícil, triste, chegou um profissional do SOI, na época do SOI, acho que é isso mesmo, do Corpo de Bombeiros, que agora eu não me lembro, do GOI, grupo de operações especiais que estavam lá. E aí chegou e falou, encontramos o corpo da criança. Era um momento difícil, mas estava tirando a aflição de dentro do coração daquele avô,
daquela família que já estava passando por uma situação tão difícil. Então são momentos da comunicação que a gente sofre e vive junto, né, com as famílias. Aí, essa é a situação no caminhão, ó. Olha que eu cheguei nessa semana que o trabalhador estava lá, que ele foi buscar o caminhão dele. Então é isso, a gente vive esse dia a dia, reportagem de rua, é mais ou menos essa é a ideia do que nós passamos, e são inúmeros, viu, Jefferson, Glaucio, Jéssica. Olha aí, ó, a hora que ele chegou, ó, e aí ele começa a chorar, né, olha lá, ó. Ele começa a conversar comigo, a hora que eu pergunto para ele cai na lágrima, né, isso foi essa semana. Então realmente, obrigado, Gustavo, são momentos que marcam na nossa profissão. Eu acho, assim, que você falando... O Marco do Galo também. Ah, do Galo, verdade, do Galo de Vaiporã, verdade. Que o seu trabalho é mais que um trabalho, né? É a sua vida, na verdade. Porque às vezes a pessoa, eu trabalho e isso é um fardo, ou eu só trabalho de um horário até horário e vou embora. O seu trabalho vai muito além, né? Vai, exatamente. Se junta com o seu propósito de vida, seu propósito total. E não é só nas reportagens. É porque assim, vocês sabem que eu faço cerimoniais, sim, né? Sim. E eu me emocionei bastante há 2 domingos atrás. Vou contar essa história aqui no rádio, gente. E há 2 domingos atrás, primeira vez que eu fui apresentar um cerimonial na cidade de Maringá. Nunca tinha apresentado. E aí uma moça da agência lá, enfim, falou: tem como você vir fazer um cerimonial aqui no Espaço Requinte? E eu fui para tomar conhecimento. Eles chegaram a me mandar o cerimonial, mas eu só fui tomar conhecimento cerimonial, correria da gente, a hora que eu já estava lá para começar o cerimonial, né, um aniversário de 15 anos. E para a gente que está ali na hora da apresentação, você tem que ter um coração e saber passar aquela emoção. E o momento desse cerimonial assim foi muito marcante para mim. Isso faz 2 sábados, que era um aniversário de debutante de 15 anos, e eu fazendo ali a mensagem, né, de entrada, enfim. Aí eu fui descobrir que a mãe da aniversariante, da debutante, ela tinha falecido fazia 3 meses mais ou menos. E ela estava preparando aquele aniversário para aniversariante, para debutante. E no momento de eu chamar ali o pai, a criança, a família, e aí de repente eu chamei, né, para falar da mãe, mas assim, depois que eu comecei, aí entraram com a foto da mãe no momento ali do cerimonial. Gente, você no cerimonial, passando, mas você chora, entendeu? Então são momentos marcantes da carreira da gente, assim. Isso faz 2 sábados de um cerimonial que eu fui apresentar na cidade de Maringá, que realmente marca, e são apenas momentos para vocês entenderem um pouquinho, né, da vida da gente, e que não só na reportagem, mas às vezes nesses momentos assim, a gente chora. E eu sou uma manteiga, viu, gente? Eu sou uma manteiga para chorar, pode ter certeza. E a gente vê o quanto é incrível, por exemplo, você falando da história da caminhonete do cara, porque assim, tudo na sua vida tem um propósito. Não sou eu que falo, mas a própria palavra de Deus fala que até uma folha que cai de uma árvore que tem um propósito. É. E assim, às vezes você precisa de alguma coisa na sua vida, só que você não consegue chegar até certa pessoa. Mas às vezes você conhece alguém que conhece essa pessoa. Verdade. Então assim, no momento que você talvez não poderia ajudar ele a ir atrás da caminhonete, mas você podia fazer um vídeo, e foi o que você fez. Foi, exato. E outras pessoas que assistiram colaborou. O seu vídeo, colaborou. Exato. E nem o dia que nós começamos com esse projeto. Foi muito interessante que a gente queria encontrar um estúdio. E nós fomos atrás de um e atrás de outro e nós não encontramos. E aí o que veio na minha cabeça? O Wellington Jones tem um estúdio que ele trabalha nessa área. Só que assim, para entrar em contato com o Wellington é mais difícil. E eu tinha conhecido a irmã dele. Eu falei assim, eu não tenho muito conhecimento com o Wellington, mas eu conheço a irmã dele. Então através da irmã dele surgiu essa conexão. E a hora que eu mandei mensagem para ela foi muito rápido, que ela falou, não, tem jeito sim, vou conversar com ele, e já deu tudo certo. Claro, então assim, às vezes você não consegue chegar em uma pessoa que tá lá em outra frequência e você precisa de uma ajuda dela, mas às vezes outras pessoas que estão ao seu redor conseguem chegar até ela. Bem lembrado. Então assim... E sabe, o Jefferson, eu vou falar uma coisa aqui para muitas pessoas que estão acompanhando nesse momento o podcast aqui, o AçãoCast dos meninos, a tua humildade, sabe? De me ligar, tem como, tem a forma de fazer, a possibilidade. E sabe por que eu tô falando isso? Porque, gente, para tudo na vida, a gente não é ninguém, a gente tem que ter humildade na vida, sabe?
Muitas vezes eu falo assim, meu Deus, que eu fico muito com medo, às vezes as pessoas falam, o Wellington tá se achando. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que ter humildade para tudo. Se Deus hoje está dando oportunidade para a gente chegar a mostrar o nosso trabalho, eu falo isso para os meninos que estão começando, inclusive na comunicação, porque na nossa área de comunicadores, gente, tem pessoas também regionalmente aí que se acham, vou falar a verdade para vocês, e a gente não é nada, você está começando, isso não é só na comunicação, tenho certeza que em banco, que em outras áreas, e se a pessoa não tiver humildade, não chega a lugar nenhum, pé no chão. E foi muito bacana a tua forma, a tua humildade, o jeito que você veio, a gente tem um projeto dessa forma. Então, é mais ou menos uma mensagem que eu quero passar para as pessoas que estão acompanhando nesse momento, que a humildade é o segredo para você conseguir alcançar grandes feitos nessa vida, né? Para que as pessoas acompanhando, e vocês são um exemplo desse sucesso, ainda mais está pela frente. Com certeza. Eu falo muito assim, sabe, a gente tem que ter um coração ensinável, né, que é essa humildade, né, de reconhecer muitas vezes, né, eu entendo muito quando você fala nesse sentido, né, que às vezes você fala, nossa, mas será que se eu falar muito, o povo vai achar que eu tô sendo... A gente pensa assim. Arrogante, ou tô querendo me aparecer. E não é nesse sentido, né? Porque quando você tá na mídia, né? Seja você muito mais. Mas eu vejo, eu tô começando nas redes sociais, a gente se expor, né? Ter essa autoridade ali de se expor, de colocar o teu trabalho, um conhecimento e tudo mais, começa a despertar também nas outras pessoas, tanto as coisas boas quanto as coisas negativas. E é isso que você falou, colocar realmente, se você tem um coração ensinável, você sabe realmente o objetivo, o foco, é a semente do bem que você quer ir. Então, assim, as pessoas vão cativando, né? Igual você falou, quantos seguidores você tem. Se você, de repente, não tivesse esse coração ensinável, que é a humildade, essa simpatia, de repente você não teria agregado, né? Chegado até onde chegou, né? Graças a Deus. Verdade, Gustavinho. Teve minha mãe está lembrando para mim aqui agora, e é verdade. Inclusive, mandar um abraço para minha mãe, meu pai, a família, todo o pessoal que está nos acompanhando, né? Pelo rádio, pela rede social. E teve há pouco tempo atrás, Jefferson, eu estava indo para Apucarana. É o que você falou, são oportunidades. Eu estava indo para Apucarana. E de repente, uma chuva caindo assim, perto da fazenda ali do Ratinho. Inclusive esse vídeo que está na minha rede social, se vocês verem lá, ele está indo para 2 milhões de visualização, esse vídeo. E aí de repente, no meio de uma chuva assim estranha, um tempo estranho, uma mulher carregando a cruz, indo para Lunardelli. Vocês devem ter visto essa matéria. Uma mulher. Aí eu parei o carro e falei, mas pra onde essa mulher está indo, meu Deus do céu? Uma baita de uma cruz. Aí eu já tinha passado por ela. Aí eu falei, não é possível, vou ter que voltar. O faro do jornalista, vocês sabem como é que é, né? E eu tava atrasado ainda por uma situação que eu tinha que resolver em Apucarana. Falei, não, eu vou ter que voltar, não tem jeito. Aí ela tava vindo, carregando a cruz aqui assim. Aí eu parei o carro, acho que bem pra frente assim, da onde ela tava. E voltei. Aí eu já voltei filmando, né? Falei, moça do céu, o que você tá fazendo com esse tamanho de cruz? Pra onde você tá indo, né? Você pode ver lá no vídeo. Falei, pra onde você tá indo? Aí ela parou assim, ela tirou. E, gente, já tava um calo assim, sabe? Em cima o que é a fé das pessoas, né? E aí ela parou assim, ela falou assim pra mim, moço, eu tô indo pra Lunardelli pra agradecer uma promessa que ela tinha feito pra Santa Rita de Cássia. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? E aí eu falei assim, eu vou ter que mostrar para as pessoas aqui. E aí eu comecei a filmar ela com a cruz, e ela começou a contar a história, o que a netinha dela tinha um problema de saúde, enfim. E eu falei assim, a senhora tá indo para Lunardelli e tal, e tô... Rapaz, aí eu acabei de fazer o vídeo, e eu pensei comigo, falei, essa mulher tá indo para Lunardelli. Eu vou resolver minha situação lá em Apucarana e vou ter que dar um jeito de acompanhar ela chegar aí no Nardelli. Agora arrumei a pauta pro final de semana, né? E a emoção. Rapaz, Jefferson, questão de 1 hora que eu postei o vídeo, 1 hora, o Gustavinho lembra ainda. 1 hora que eu postei o vídeo já estava indo para 100 mil visualizações. O vídeo na rede social passou de 15 mil curtidas, sabe? Uma coisa assim, impressionante.
das pessoas compartilhando a fé daquela mulher. E aí o pessoal da região de Maringá, e a gente acaba sendo pauta, né? O pessoal da RPC, Wellington, posso pegar o teu vídeo, né? Acabou divulgando na Rede Paranaense de Comunicação, a Maringá FM depois pegou a matéria, daí o pessoal da Tribuna, Wellington, acabei de ver você fazendo a matéria, posso... E a gente eu compartilho, eu falo que o meu material é o material dos parceiros, né? Eu não tenho, eu falei, gente, tá lá, fica à vontade e tal. E aí as pessoas mandavam mensagem: ô Wellington, a mulher que você fez o vídeo acabou de passar aqui por Bom Sucesso, eu dei água para ela, tal. Então você vê, a reportagem colaborou com a caminhada dela, né? Das pessoas começavam a acompanhar e me mandar mensagem dela pela estrada. Aí quando ela chegou lá em Lunardelli, eu fiquei esperando ela chegar lá, foi bem emocionante, vocês devem ter acompanhado. Então são momentos, né? A gente estava falando de matérias que também me marcou bastante. Há pouco tempo agora. Que legal, gente. Só para encaminhar aqui, galerinha que está nos acompanhando, tá chegando ao fim a Nossa, mas já passou? nosso AçãoCast de hoje. E eu quero só fazer mais uma pergunta aqui, Wellington. Claro. Quem que são e quem foram os seus motivadores, sabe? Os seus mentores. Legal. Porque com certeza teve alguém que falou, Wellington, você tem que fazer isso. Alguém que você lia em algum livro e fala, olha, eu tenho que fazer isso vai mudar a minha rota de vida, isso vai transformar a minha visão, vai impactar a minha vida também. Quem que são essas pessoas? Olha, Jefferson, né? Eu comecei o podcast hoje, a AçãoCast, falando para vocês que o primeiro incentivo e quem eu sempre me inspirei foi o meu pai, né? Então, assim, é o que eu sempre me inspirei para poder, pelo menos quando eu ainda criança, né, que eu via meu pai falando, trabalhando, eu queria, poxa, será que um dia eu vou conseguir, né, fazer aquele trabalho que ele desenvolve, tudo isso, né? E eu sempre procuro, principalmente na área da gente, né, observar aqueles comunicadores, aquelas pessoas que de alguma forma conseguiram alcançar, né, principalmente no rádio, na comunicação. Então, assim, eu sempre busco algo nesse sentido, sabe? Mas tentando trazer para a nossa realidade aqui, né? Tentando trazer para o nosso dia a dia. Então, mais ou menos isso. Eu me inspiro muito, eu gosto muito de acompanhar, por exemplo, por rádio. Eu gosto de fazer o rádio conversando do jeito do povo, sabe? Simples. Simples. Não adianta a gente querer fazer o estilo, não. Tem que ser o rádio estilo do povo, da Dona Maria que está acompanhando a gente lá de manhã, do seu Zé que está preparando o café da manhã, mas ele tem que saber da notícia de uma forma, falando o palavreado dele, né? Entendeu? Eu falo assim, né? Que a gente veio da comunicação, mais ou menos da escola do meu pai, começou e mais ou menos aprendendo a linguagem que o Pinga Fogo fazia lá atrás ainda. Acho que só eu vou lembrar aqui, gente. Que é o nosso jeito, assim, né? Então é mais ou menos nesse sentido, sabe? Essa é a inspiração. Eu gosto muito de acompanhar Clóvis Monteiro, que é um baita do comunicador da Super Rádio Tupi, que eu me inspiro muito no estilo de comunicação dele. Eu gosto muito de acompanhar Tino Júnior, que é um dos maiores comunicadores do Rio de Janeiro hoje. O Tino, para mim, também é uma inspiração. Muitas vezes, porque assim, a gente se inspira e tenta levar aquelas frases, os grandes comunicadores acabam pegando pra gente, né? Muitas vezes as pessoas, eu passo em algum lugar e a pessoa brinca comigo, ô Elton, beleza, hoje é a melhor quarta-feira das nossas vidas, por exemplo, né? Porque isso pegou porque eu trouxe de grandes comunicadores, entendeu? Essas frases. Clóvis Monteiro, tem outro comunicador que eu gosto demais, que eu se inspiro nele, assim. Então, assim, mais ou menos, mas tudo começa pela inspiração do meu próprio pai e é mais ou menos nesse sentido, viu? E agora a Jéssica e a Glaucia vai deixar uma mensagem para vocês e depois o Wellington também vai trazer uma mensagem para finalizar esse programa, gente, para finalizar o nosso podcast de hoje. Quero agradecer a todos que ficaram conosco aí na rádio, pelas redes sociais e também para os que vão assistir depois, né? Vai estar acompanhando aí. Nossa gratidão. Eu acho que agradecer, como diz o Wellington, que ele já começou, e o poder da gratidão, ele é incrível, né? Quando a gente começa a agradecer o simples, as pequenas coisas, tudo acontece. Então, a minha gratidão mesmo aqui à Rádio Colinas, ao Wellington, ao Vilmar. Quero agradecer aqui meus dois companheiros de trabalho agora também, o Jefferson e a Jéssica. Quero agradecer a Tamires, que é minha gestora das redes sociais. Que arte bonita, hein? Que tem feito um trabalho maravilhoso aí. Ela também é meu porto seguro aí, a Deus, né, também.
Enfim, agradecer a todos e deixar uma mensagem que domingo que vem tem Açãocast, né? Que é o podcast com um convidado incrível aí, surpresas que vai estar vindo, um próximo convidado. E fica com a gente. E eu quero dizer uma palavrinha para essa semana, que é o que a gente falou muito aqui hoje. Gratidão e aprender a confiar em si mesmo. A confiar que dentro de cada um de vocês existe uma luz. Existe um poder incrível que vocês precisam começar a descobrir. Exato. Essa é a minha mensagem. Com certeza. Também vamos agradecer todo mundo que está aqui, né? O Wellington, nosso convidado, que aceitou o convite, nos apoiou desde o início também, né, do podcast. Nossa Açãocast só está no início, a gente tem muita coisa bacana para vocês. Obrigada por todo mundo que está ouvindo, assistindo, deixou comentários. E quem vai assistir depois também. Quem vai assistir os próximos, continue acompanhando a gente, que a gente tem muita coisa bacana. Eu tenho certeza que nessa 1 hora que a gente fica aqui, ao menos 1, 2 palavras chegam a uma pessoa que precisava ouvir. E às vezes a gente só é um instrumento. A gente tá falando aqui, a gente não tem noção da proporção que vai alcançar, assim como o Wellington, né? Quando ele começou, ele não tinha noção da proporção que ele ia alcançar, o bem que ele pode fazer, que a gente pode fazer, como você comentou ali da história do rapaz da caminhonete, né? Isso. A gente faz o que a gente pode com o que a gente tem naquele momento. Às vezes a gente não pode ajudar a pessoa, porque cada um faz, né, uma pequena parte. Mas se a gente puder ajudar em 1% ou 0,1%, a gente já fez a nossa participação do dia, né? Pra nossa vida ter mais sentido também. Porque às vezes as pessoas ficam falando tanto que a vida não tem sentido, e isso e aquilo, mas estão esperando coisas grandiosas. E aos pouquinhos que a gente faz a nossa parte aqui para fazer sentido para nós e para quem tá ao nosso redor, né? Então eu quero agradecer a todo mundo, amigo, família, namorado, todo mundo que sei que acompanha e depois dá as dicas, faz as críticas construtivas, continue nos auxiliando, né? Mandando energia boa, e agradecer a Deus por a gente ter essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Obrigada, Wellington, e pode deixar a sua mensagem. Gente, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, né? Em nome aqui, já começando pela Jéssica, que a Jéssica é minha amiga de tantos e tantos anos, de escola, de momentos difíceis da vida, ela sabe disso, ela sempre esteve me dando uma colaboração, me ajudando, desde o tempo de faculdade ainda, né? Então, assim, levo uma gratidão também pela Jéssica, assim, como amigo, e de vocês também, que eu tenho, assim, esse respeito, carinho e admiração, né? Jefferson, Glaucio, enfim, vocês três, que se disponibilizam num domingo, que podia estar lá com a família, podia estar lá fazendo almoço, mas não, né? Que tiveram essa ideia, esse projeto, para levar essa mensagem para a vida das pessoas, e através do rádio, através das redes sociais aqui, poder, né, fazer essa interatividade tão bacana que está fazendo a diferença. Agradecer na pessoa do Gustavinho, toda a equipe da Rádio Colina do Vale, e o diretor, que é o Vilmar, tenho certeza, inclusive vi várias mensagens dele aqui, mandando positividade, parabenizando vocês pelo projeto, pelo trabalho. Um abraço para o Vilmar, no qual eu estou todo dia com ele aqui na rádio, aproveitar aqui a audiência de vocês, às 7 da manhã, fazendo a programação de notícias, junto com ele na parte da manhã, né, pela Rádio Colina do Vale, junto com o Gustavinho, né, toda a equipe que sempre está por aqui. Agradecer inúmeras pessoas, eu estou vendo aqui, ó, que mandaram mensagem, né, a Dani, a Nadira, a Vandira, o Valdecir, o Dominado, né, que é vereador da cidade, está parabenizando vocês por esse projeto lindo e emocionante. Obrigado, Dominado, falou que o programa de vocês é nota 1000. Valdecir, olha que bacana, né, Valdecir Ferreira da Silva mandando um abraço, diz que está acompanhando. Pessoas de outros estados, a dona Marlene Correia, né, que é tua mãe, né, que bacana, tá interagindo aqui, tá te mandando um beijo. A Lenita Milão, lá de Jardim Alegre, pessoa maravilhosa. Dona Neuza Oliviac, Dona Neuza, eu lembro dela no tempo da escola, né? Maravilhosa, pessoa que a gente tem um grande carinho. Gente, números aqui, ó. A Eliana de Carvalho, que é uma comunicadora, que um dia vocês têm que entrevistar essa mulher aqui, que é um exemplo da comunicação, lá de São João do Ivaí. A Kellen Caseluto, a Renata Sangue, a Kelly falou que é de Lunardelli. Olha aí, ó, o pessoal da região toda, Jardim Alegre, acompanhando. Então isso é muito bacana, esse projeto tão bonito de vocês aqui. Então realmente é muito especial. E gente, dizer que é isso, eu com a graça de Deus consegui alcançar alguns dos sonhos que eu tenho na minha vida, mas a gente ainda tem mais sonhos, né? Tem mais projetos.
A gente luta cada dia pelos nossos sonhos, né? E tem muita coisa ainda que eu quero tentar e batalhar pela frente ainda, como eu disse para vocês de início aqui, tanto na comunicação quanto na minha vida do dia a dia, para poder colaborar com a vida das pessoas, de projetos que a gente tem no coração e quer poder somar nesse sentido. E agradecer, assim, o convite de poder estar aqui, de vocês me darem essa oportunidade para contar um pouquinho da nossa história e dizer para as pessoas: confie, acredite nos seus sonhos, coloque Deus, a fé à frente de tudo, independente da sua religião. Eu sou católico, mas independente de ser evangélico, enfim, eu participo das inúmeras igrejas da nossa comunidade, meu respeito e carinho. Acredite, a fé e a caminhada sempre em frente, tá bom, Jefferson? Obrigado, viu? Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou através da rádio ou através das lives. Só para comunicar que as lives vão ficar salvas, beleza? Isso. Às vezes você tem um amigo aí que está precisando escutar essas palavras, manda para ele, compartilha lá com ele, fechou? E fica o nosso muito obrigado. Que isso, obrigado. Wellington, a toda a equipe da rádio. Eu vim de Londrina, viu? Correndo para chegar a tempo aqui no programa. Galerinha, Obrigado. E é isso aí. Cuide do seu coração, beleza? Cuida da sua vida. E não desacredite não, como o Wellington falou. Tudo que você passou, está passando, vai servir de armamento para você viver o seu propósito. Fechou? Tamo junto até depois do fim. Um beijão no seu coração e até domingo que vem nós estaremos aqui de novo. Um abraço.